Olá, meu nome é Jo Parente, sou psicóloga, filha temporã, neta, mas sobretudo uma super apreciadora do público 50 mais, e é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês para participar aqui comigo dessa conversa. E hoje falaremos sobre comunidade. Aliás, se você gostar desse conteúdo, compartilhe com aqueles que poderiam agregar a nossa comunidade. Vamos lá? E quando a gente fala sobre comunidade, ao mesmo tempo estamos falando sobre pertencimento, sobre resistência, sobre uma certa acessibilidade. Acredito que todo ser humano tem a necessidade de pertencer à comunidade. E uma vez, algumas questões me levaram a esse assunto hoje. A minha mãe estava no shopping, por exemplo, e uma senhora chegou a ela perguntando se ela estava sozinha. E comentou que ela não gosta de estar só, de sair só. Como é que ela lidava com isso? E a minha mãe falou: "Ah, não, mas fique tranquila, saia só, faça suas coisas sozinha, eu gosto muito de fazer tudo isso só". Isso mostra a necessidade do ser humano de pertencer, de estar com alguém, de comentar com alguém sobre o que está vivenciando. Outra questão também que me ocorreu na mesma semana foi um cliente que eu tive, que ele chegou a um momento de férias escolares e ele mora em um lugar que não tem muito espaço público para se socializar. E aí outra pessoa chegou ainda falando: "Jona, parece que hoje em dia as pessoas precisam pagar para sair, ou para comer ou para beber, mas para se sentar em algum lugar, a pessoa hoje precisa pagar". E aí essas três situações me remeteram a isso, a um sentimento de pertencimento a um grupo e a impossibilidade hoje em dia de estar com as pessoas que não seja em um shopping, que geralmente transmite a sensação de uma relativa segurança e uma estrutura física apropriada para caminhar, para circular. Então eu fico pensando quais seriam as outras situações em que as pessoas poderiam se reunir, poderiam se socializar. E aí é sobre isso que eu quero falar muito aqui com vocês, para resgatar essas possibilidades, para a gente pensar. Eu gostaria, inclusive, que vocês deixassem comentários aqui dizendo como é que vocês encontram os amigos de vocês, os familiares, os filhos, como é que é a forma de vocês se socializarem. E aí, além dessa necessidade do ser humano, existe algo que eu percebo que falta bastante nas pessoas, no público 50 mais, que é o ânimo para isso. Uma vez uma pessoa circulando, né, no dia a dia, falou assim: "Ah, mas eu não tenho muito ânimo para sair". Então, assim, pode existir o lugar, né? Mas não existe o propósito, não existe aquela válvula propulsora que coloque o indivíduo em movimento. Então, vou dar algumas dicas, assim, pelo menos das que eu compartilho com a minha mãe e compartilhava muito com a minha avó. Tente gerar algum pensamento contra aquele que parece ser um verdadeiro absoluto que está lhe ocorrendo, como por exemplo, ah, não tenho um ânimo para sair. Eu colocava, por exemplo, alguma música para minha mãe. Imediatamente ela mudava o humor dela, mudava o pensamento dela e já mudava o clima dela e botava ela em movimento para dar uma saída, para fazer alguma coisa comigo. Então, às vezes, uma oração, se você for religioso, algumas pessoas hoje em dia consideram, por exemplo, a oração, a ladainha, a repetição como uma meditação. Isso muda o nosso estado de espírito e não corresponder aos pensamentos como uma verdade. Porque nosso pensamento costuma gerar algumas ideias, alguns estados de espírito que não correspondem à realidade. Você pode se forçar um pensamento mais positivo, mesmo que seja se esforçar mais um pouquinho a isso. A outra ideia é que, por exemplo, o meu marido costumava com a família dele, fazer um evento semanal com os pais, que através desse evento de frequência semanal, os pais dele se colocavam no movimento ao longo da semana para cumprir aquele evento semanal. Então, existia a sopa da bisa. E através da sopa da bisa, desse evento semanal, ela tirava uns dias para fazer as compras, outros dias para lavar as verduras, os legumes, outro dia para ir ao salão para se preparar para receber os netos e bisnetos e filhos em casa, outro dia para os preparativos. Isso movimentava, garantia um dia na semana para estar com as pessoas. Ela começava a se guiar ao longo da semana para esse evento pontual. Outra questão também que eu compartilho muito com as pessoas é
você se perguntar, por exemplo, com quem eu ando? Quais são as pessoas que fazem parte do meu ecossistema? Em que lugares eu ando para ter acesso a essas pessoas? Que ecossistema que eu estou montando para mim? E os propósitos que eu quero alcançar, eles têm a ver hoje em dia com o tipo de pensamento que eu estou assumindo, eles têm a ver com o tipo de pessoas com quem eu estou circulando, porque geralmente com pessoas X circulam informações X e você geralmente alcança consequências X. Será que você está montando um ecossistema que leve a você a ter essa energia para sair, a se reunir, a ter pensamentos positivos, a ter propósitos construtivos para você? Outra questão. Uma vez eu perguntei assim, compartilhei essa ideia com a minha mãe, minha tia, que eu acredito muito, né, que nós estamos aqui com alguma missão. E pensar, nossa, será que eu tenho uma missão familiar? Uma missão dentro da minha família? Será que eu sou aquela peça-chave na minha família, que através de mim todos se reúnem em torno de mim? Será que eu sou ponte entre as pessoas da minha família? Ou será que hoje em dia eu exerço uma missão social, seja de uma igreja, seja de um outro tipo de instituição? Será que eu estou fazendo algum movimento e que eu sou uma peça de um quebra-cabeça que eu faço um grande movimento social? Ou será que a minha missão é mundial? Será que a mensagem que eu estou levando é a nível mundial? Então, acredito muito que as pessoas estão aqui carregando algum papel, alguma missão, e não precisa ser de grande impacto. Você pode estar exercendo um impacto muito grande dentro da sua casa. Então, será que se um dia você faltar, as pessoas da sua casa vão se dispersar? Ou será que você é chave imprescindível assim para sua família se manter unida? E, sobretudo, é importante lembrar que você está vivo. Pode parecer algo óbvio, mas, por exemplo, em 2015, 2016, eu passei por um processo de diagnóstico até conseguir ser diagnosticada e saber o que acontecia, o que me fazia desmaiar. Chegava a 7 desmaios diários e eu não conseguia me manter em pé, porque eu já chegava a desmaiar. Eu percebi que não era óbvio ter saúde para passear com meu cachorro, algo que eu perdi naquele ano. Então pode parecer algo óbvio hoje eu ter saúde, sair com um cachorro, sair para andar numa calçada, né, para me vestir, calçar um sapato. Hoje pode parecer óbvio, mas é certo que muita gente, não importa a idade, hoje perde a saúde e às vezes repentinamente, ou chega a um diagnóstico repentino. Então, se sinta assim grato por hoje ter saúde, por você estar vivo. Isso pode cair no automático no seu dia a dia, mas é importante você sempre, todo dia, exercer esse sentimento de gratidão mesmo, né? E se reconhecer como algo que você está recebendo de presente, que é a vida. Inclusive, algo que uma vez, num contato com uma pessoa, chamou muito a minha atenção é como existem algumas pessoas que chamam a atenção, né, de outras através de diagnósticos, através de doenças. Fiquei pensando, gente, eu queria muito falar com o meu público e questioná-los. Você é aquela pessoa que está querendo se socializar, estar com as outras pessoas através de uma tragédia, de um diagnóstico, de uma doença, ou através de bons motivos? Então, será que você está socializando, atraindo as pessoas, atraindo o olhar das pessoas e deixando essa mensagem de quanto você é importante através de algo ruim ou algo bom? Porque eu acredito muito, depois que meu pai faleceu, pareceu assim que ele ainda continuou existindo. E meu pai tinha uma energia maravilhosa, ele era uma pessoa doce, um gentleman, e uma pessoa super, super delicada, doce, gentil e muito humana. E aí eu fico pensando, nossa, meu pai até hoje parece que ele está entre nós. Ainda estamos falando sobre ele. As pessoas ainda estão falando sobre ele para mim também, quando chegam a mim. Eu ainda estou conhecendo meu pai, inclusive, porque algumas pessoas do trabalho, de outras situações, na identidade de trabalho dele e tudo, chegam a mim falando de um João que eu não conhecia. Então é como se ele ainda estivesse vivo. Assim como tem gente que está vivo, mas parece que já morreu.
porque não está construindo uma história, memórias, né, para serem faladas, atraindo pessoas através de boas energias. Então, será que você está vivo, sobrevivendo, ou será que você já morreu antes do tempo, entendeu? Tem gente de várias idades que já estão num estado quase vegetativo, que estão sobrevivendo. Então, você é aquele que está socializando, atraindo pessoas através da energia boa, através de assuntos interessantes. E essa é justamente a oportunidade de uma segunda chance, de pensar quem eu quero ser, como é que eu quero me socializar, como é que eu quero me apresentar. Essa é a sua segunda chance, por isso que eu penso tanto na ideia de uma segunda chance. Inclusive, eu tinha muita timidez para chegar aqui e fazer redes sociais e levar essa mensagem de forma mais pública. No entanto, nas conversas diárias e tudo, eu fiquei, nossa, é a ideia de uma missão mesmo, agarrar isso como uma missão de vida e ultrapassar essa timidez, né, para falar com vocês, reunir esse grupo e criar essa comunidade. Inclusive, uma outra dica que eu posso deixar aqui também. A dica seria você se encher dessa luz. E uma coisa que eu estava conversando com meu marido, é incrível como tem pessoas que se vestem de marcas. E mesmo se vestindo de marcas, ela não emite luz, ela não irradia, ela não marca presença. Então, mesmo você tendo aquelas dores físicas, reduzindo um pouco a mobilidade no dia a dia, enquanto você tiver luz dentro de si, não precisa estar vestido com roupa de marca. Não precisa andar como você andava antes, tendo aquela mobilidade fluida de antes. As pessoas percebem a sua presença. Isso é visível. Eu já vi gente assim, circulando com marca, com coisas, e ao mesmo tempo apagada. Se enche de luz, se enche de uma certeza de algo que você carrega, de um propósito dentro de si. É algo de dentro para fora. Outra questão também que, inclusive, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com aquelas pessoas assim que precisam ouvir essa mensagem ou se questionar, ou de repente agregar aqui comentários, né, para a gente discutir e construir essa ideia juntos. Sobre acessibilidade psicológica. Um dos assuntos de urbanismo, inclusive, que eu sempre gostei muito de ler, apesar de ser da psicologia, é sobre acessibilidade psicológica. Os lugares, eles não precisam só ter acessibilidade física. Então, um lugar pode ser reduzido de empecilhos físicos, pode permitir que você mantenha um fluxo ali fácil, né? Ou de cadeira de rodas, ou um lugar não muito quente, com temperatura boa o suficiente para você circular de forma agradável. É uma acessibilidade. São lugares acessíveis, são os lugares agradáveis de estar. Mas existe a acessibilidade psicológica. Então, por exemplo, se você chega a uma praça e você não sente que ali você desenvolveu um sentimento de pertencimento, que ali é só pra gente mais jovem, ou que ali não tem atratividade para você, só pra gente mais jovem, isso está dificultando a acessibilidade psicológica do lugar. Então, gostaria de pensar com vocês sobre espaços públicos, né, de circulação, que não necessariamente sejam lugares de socialização para comer ou para beber ou ter que pagar por isso, mas espaços públicos. Que lugar é esse ideal que teria essa acessibilidade psicológica? Ah, Joana, eu gostaria que tivesse mais bancos para me sentar e para conversar por mais tempo. Ah, não, Joana, eu gostaria de um lugar com menos ruído. Enfim, quais são os critérios, não só físicos, mas os critérios onde vocês se sentiriam mais bem-vindos, né, psicologicamente. Então, revendo essas dicas, né, para você construir, fazer parte, como algumas pessoas falam, da sua tribo, para você estar com ela, socializar, chegar, alcançar, manter uma convivência. Mude o seu pensamento. Ah, Joana, não tenho ânimo. Essa força tem que vir de dentro para fora. Monte o seu ecossistema de pessoas positivas e que estão com o mesmo propósito. Monte eventos com certa frequência, semanal, quinzenal, mensal. Busque lugares, fluxos de pessoas onde você se sente acolhido, pertencido, onde você se sente potencializado para gerar novidades, para gerar memórias, para gerar momentos com essas pessoas, para onde você sinta, Joana, esse lugar eu entro e nunca saio a mesma pessoa que entrou, para potencializar o melhor lado que você tem dentro de si. E lembre que você está vivo. Hoje você está vivo e com saúde. Então lembre-se disso. Agarre essa chance.
Reveja qual é a sua missão, o que te mobiliza, por que você está aqui, qual é o seu papel para as pessoas. E não esqueça que, como psicóloga, eu recomendo sempre a terapia. Aquela pessoa neutra que acolhe a sua fala, aquele ambiente que você pontualiza e fala, não, toda vez com essa pessoa eu vou falar sobre tudo que eu quero, sem se autopunir, se auto-observar, se auto-bloquear. É aquela pessoa que você fala de forma fluida. E lembrar que nós somos falhos, somos humanos e que sempre ao longo da nossa vida, à medida que as coisas vão acontecendo, vão surgindo questões a serem abordadas, questões a serem trabalhadas. Muita gente tem aquele estigma, né, da terapia como coisa de louco, coisa pra gente maluca, e não é isso, não é. Todos nós precisamos falar. Os males que não saem pela boca, saem no corpo. Então, como ao longo da nossa vida as coisas vão surgindo, né? A gente pode ir verbalizando e avançando nas nossas questões. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, ative o sininho e compartilhe com aquelas pessoas, mas sobretudo, deixe seus comentários para agregar aqui a nossa comunidade, para a gente ir repensando alguns assuntos, né? Eu quero conhecer vocês, eu quero saber do outro lado quem é você, como é que você vive, como é que você socializa, quem é a sua tribo, o que é que você pensa sobre comunidade, sobre pertencimento, o que é que você faz para gerar esse sentimento de pertencimento. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês. E até o próximo vídeo e tragam assuntos aqui para a gente ir gerando também conteúdo para vocês que caibam mais à realidade de vocês.